Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana, esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Deixe o seu like na nossa transmissão, que assim você ajuda a espalhar ainda mais o nosso conteúdo aí pelas redes. E se puder também nos acompanhe lá no Instagram, apareceu aí no comecinho o meu endereço lá no Instagram. E a gente sempre tem a companhia, a presença, na verdade, da Laura Cotcho, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo, mais uma semana começando. É isso aí, dia 13 de outubro de 2025. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente da República segue apostando nas crises de soluço para cavar uma prisão domiciliar definitiva. Você sabe, né? O Bolsonaro, por enquanto, está na domiciliar, mas não teve a condenação definitiva transitada em julgado. Falta ainda os embargos de declaração, os últimos recursos. Então, toda hora ele dá um jeito de pedir consulta médica, visita do médico, para dizer que está bem doente. E assim, na hora que vier a condenação confirmada, transitada em julgado, ele vai tentar permanecer na prisão domiciliar, em vez de ir para Papuda ou para uma cela da Polícia Federal. Hoje temos mais um desdobramento sobre isso. Vamos trazer daqui a pouquinho esta informação sobre o Jair Bolsonaro e suas crises de soluço. Mas vamos começar com o noticiário internacional, que é o principal no dia de hoje. Um dia histórico em Gaza. Israel liberou mais de 2.000 prisioneiros palestinos que estavam detidos desde o começo da guerra. Alguns deles até estavam detidos antes do início da guerra. Está aí o pessoal, os palestinos chegando, libertados, chegaram nos ônibus, né? Essa libertação de 2.000 presos palestinos é um gesto que faz parte do acordo de cessar-fogo. Aconteceu logo depois do grupo Hamas também liberar 20 reféns israelenses que tinham sido capturados no ataque de 7 de outubro de 2023. Então se teve troca, né? Saem os prisioneiros palestinos e saem os reféns israelenses. É o primeiro passo para consolidar esse cessar-fogo que a gente espera que seja definitivo. A Laura Cotcho tem mais detalhes. Rodrigo, por mais que a verdadeira guerra pelo Estado da Palestina esteja longe de acabar, essas notícias foram realmente um grande alívio. Hoje, dezenas de ônibus transportaram os palestinos que estavam nas prisões israelenses, alguns, inclusive, que foram capturados há vários anos, como você citou, Rodrigo. Eles desembarcaram na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. E no caso dos israelenses, os 20 reféns libertados foram recebidos pelo exército de Israel através da Cruz Vermelha, que fez a mediação na troca. E depois do anúncio da chegada dos reféns, milhares de pessoas também se reuniram em Tel Aviv e celebraram com abraços, gritos e lágrimas esse fim da guerra, pelo menos por enquanto, Rodrigo. Então é isso, a gente teve imagens, a gente está falando de dia histórico em Gaza, mas é um dia histórico também para os judeus, né, para aquelas famílias que tinham os reféns 2 anos, né? Então um drama humano, para além da questão geopolítica, da guerra e do genocídio praticado por Israel contra os palestinos, há também, é claro, o drama humano tanto de um lado como do outro, esses reféns judeus, né, israelenses voltando para suas famílias, então muita gente reunida em Tel Aviv. São imagens que trazem alguma esperança, mas vamos aguardar porque já houve outros momentos desse tipo e depois retoma a guerra. Parece que dessa vez está mais consolidada, né? Olha, do lado palestino, uma boa notícia, os caminhões de ajuda humanitária começaram a entrar no território de Gaza. Então aí as imagens na tela. Só para você entender bem, né? Os presos foram devolvidos, os palestinos, na Cisjordânia, que é aquela outra parte do território que não estava envolvida com esta guerra agora, mas que está sob ocupação também israelense. E aqui nós já temos imagens de Gaza, que é o território mais afetado por essa guerra de 2 anos. Olha a multidão cercando ali os caminhões para receber os mantimentos, remédios, mas principalmente comida mesmo, né? E desta vez foi tudo autorizado por Israel, que vinha impedindo a entrada da assistência humanitária internacional. Então é mais um sinal de que Israel afrouxou realmente os controles, né? E estava usando a fome como arma de guerra. O Netanyahu deveria ser julgado como criminoso de guerra por fazer isso,
mas agora a imagem que nós temos é uma imagem que traz alguma esperança, apesar desse cenário. Olha isso, gente. Olha esse cenário aqui. Um formigueiro de gente caminhando no meio dos escombros atrás de alguma comida. 2 milhões de palestinos ficaram submetidos durante 2 anos a esse massacre horroroso cometido por Israel. Bom, a libertação dos reféns palestinos e também israelenses ocorreu poucas horas antes da cúpula sobre Gaza que aconteceu no Egito, ali do lado. Não é? Quem compareceu a este evento, a cúpula no Egito, foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele assinou o documento do cessar-fogo. Está ali na mesa o Trump, olha nesta imagem. Ele assinou o documento ao lado de representantes do Catar, da Turquia e do próprio Egito, que são países que atuaram como mediadores no conflito. O Egito e o Catar, países árabes, né? E a Turquia, que também é uma importante potência, não é árabe, né, mas é muçulmana e é uma potência ali no Oriente Médio. O Trump aproveitou para declarar que estava iniciando um período de paz no Oriente Médio. Netanyahu e representantes do Hamas não compareceram ao evento oficial de assinatura. Isso me chamou a atenção. Netanyahu não foi. Né? Quem colheu todos os louros pela assinatura foi o Trump. Né? Foi o chefe de Estado mais importante que estava ali. Fica faltando, né, na mesa Hamas e Netanyahu. Netanyahu fez questão de não comparecer ao Egito para a assinatura desse cessar-fogo. Antes de comparecer aqui ao evento no Egito, o Trump fez uma visita a Tel Aviv, onde foi tratado como um herói, porque, afinal, o Netanyahu não queria terminar a guerra nesse momento, queria manter o massacre, e o Trump, de certa maneira, forçou para que acabasse agora. Olha a imagem que foi desenhada, uma faixa, né, numa das praias de Tel Aviv, que é uma cidade muito bonita, né, ali no Mediterrâneo, uma faixa, né, dando as boas-vindas para o Trump. Se a gente conseguir mostrar do começo de novo, tem o rosto do Trump desenhado ali ao lado da faixa. A gente vai mostrar já já. Aí, ó, né, obrigado, thank you. E o rosto do Trump desenhado ali. Então ele é tratado como um herói. Você vê que não há o Netanyahu aqui, há o Trump. Ele colhe os louros do cessar-fogo que está sendo consolidado nesse momento. Depois de ser recebido dessa forma, né, o avião dele sobrevoou, viu essa faixa, passou ali por Tel Aviv, Trump discursou no parlamento israelense, né, o Knesset, principal órgão legislativo de Israel. Ele afirmou que o dia de hoje representa o fim de uma era de mortes e de terror. Né? Esta foi a frase, está aí na manchete, a frase grandiloquente do Trump. Mas não foi só isso, não. Ele fez o discurso, mas vocês sabem que o Trump sempre gosta de causar, né? Gosta de um espetáculo, gosta de estar no centro das atenções. Não podia deixar assim, o centro das atenções hoje era a paz, mas o Trump queria deixar a assinatura dele. A Laura conta mais pra gente o que foi que o Trump falou ali que chamou tanta atenção durante a aparição no parlamento israelense. Laura. Rodrigo, primeiro, um mico total essa faixa, né? Não tem nem o que comentar. Mas voltando, Rodrigo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre tem uma surpresa na manga. E na frente do Knesset, cheio, o Trump pediu diretamente para o presidente de Israel, o Isaac Herzog, para que ele conceda um perdão a Benjamin Netanyahu, que foi indiciado em 2019 por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Só gente boa, né, Rodrigo? E foi na cara dura mesmo. Vamos ver esse momento. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? Só para você entender, né? Trump está falando no parlamento, Israel é um regime parlamentarista. Ele estava falando diretamente com o presidente israelense, o Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro. E ele pediu ao presidente, o Isaac Herzog, para dar um perdão judicial ao Netanyahu. Essa extrema-direita gosta de uma anistia, de um perdão. E por que ele diz essa frase, o Trump? Charutos e champanhe. Quem se importa? Vamos explicar aqui. Se refere às acusações contra o Netanyahu, que vem de 2019,
em que ele é acusado de ter recebido mais de R$1 milhão em presentes, propina, de empresários. E entre os presentes que ele teria ganho, né, na módica quantia de R$1 milhão, se a gente fizer a conversão, estariam champanhe, charutos e outros mimos apresentados por empresários, entregues por empresários ao Netanyahu, que é proibida, é corrupção. Sabe as joias do Bolsonaro? É mais ou menos isso. Então o que o Trump está pedindo para o Herzog, estamos aprovando a paz, aproveita e dá uma anistia e dá um perdão. Champanhe e charuto, o que é que se importa? Foi o que disse o Trump, como se estivesse numa colônia também, né? Vendo Israel quase como um prolongamento do poder imperial dos Estados Unidos, que de certa maneira é quase uma colônia dos Estados Unidos implantada ali no Oriente Médio. Durante o discurso, o presidente dos Estados Unidos falava ali com a maioria do parlamento, que o aplaudia, mas houve 2 parlamentares que protestaram contra Trump e tiveram que ser expulsos. Tiveram não, né? Foram expulsos, deveriam poder se manifestar. O deputado Ayman Odeh, de origem palestina, ergueu uma faixa com os dizeres "reconheça a Palestina", para o Trump, reconheça a Palestina. Olha só, foi levado pelo segurança, não pode levantar uma faixa pedindo "reconheça a Palestina" dentro do parlamento israelense. Outro membro do parlamento, o Ofer Kassif, que é de esquerda, ele é de origem árabe e é socialista, também tentou erguer uma faixa e foi retirado à força do mesmo plenário. Então, não à toa, 2 parlamentares de origem árabe tentaram se manifestar durante a fala do Trump e foram recolhidos, impedidos de se manifestar e recolhidos pelo segurança. Você assiste de novo a cena em que isso acontece. Foi hoje, durante essa festa, né, promovida pelo Trump para tentar consolidar a paz no Oriente Médio. Esse é o resumo deste dia. CL Urgente acompanhando os desdobramentos. A gente torce pela paz, mas paz mesmo, como disse a Laura agora há pouco aqui na nossa transmissão, só virá quando houver um Estado palestino com o controle do seu território, sem colonialismo, sem humilhação, sem regime de apartheid imposto por Israel. Aí é que pode haver paz naquela região. Bom, quem também comentou sobre Gaza hoje foi o presidente Lula. Ele viajou para Roma para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação. No evento, Lula afirmou que a fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas ou com tarifas e subsídios. Com isso, ele atacou Trump e atacou Netanyahu ao mesmo tempo. Atacou não, fez uma crítica até leve, não citou nenhum dos dois. Depois desse fórum em Roma sobre a fome, sobre a alimentação, Lula participou de uma coletiva de imprensa em que comentou a relação entre Brasil e Israel. Vamos conferir esse trecho. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. É isso. Você vê que o Lula vai calibrando o discurso dele, né? Ele partiu para um confronto muito aberto contra Israel. Agora ele faz questão de dizer a minha crítica não é a Israel, minha crítica é a esse governo de Israel, do Netanyahu. Então é uma maneira de calibrar e de já ir se preparando, talvez, para um pós-Netanyahu, se é que nós chegaremos lá. O ano que vem deve haver eleição em Israel. Depois o Lula, nessa mesma entrevista, foi perguntado sobre a deputada Carla Zambelli, que está presa em Roma, lá onde estava o Lula. Ela está presa desde julho. Olha só o que respondeu o Lula. A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da justiça, não é uma questão minha. O Lula deu uma espezinhada aí na Zambelli, nem lembrava que ela estava aqui, lembrava sim.
A Zambelli é uma líder, foi, né, da extrema-direita importante, com muito voto em São Paulo. A gente pode, até deve criticar pelas posturas, saiu armada na véspera da eleição. É uma liderança de corte fascista, realmente, a Zambelli. E agora está tendo o que merece, né? Está recebendo de volta tudo que ela plantou, presa lá na Itália, Carla Zambelli. O presidente Lula também falou sobre o afastamento, né? Pedido de encerramento de mandato ali do Luiz Roberto Barroso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal e anunciou que vai se aposentar. Vamos ver o que disse o Lula sobre a nomeação de um novo ministro para o lugar do Barroso. Vamos lá. O que foi precipitado, que não estava previsto, foi o ministro Barroso, sabe, se afastar com tanta rapidez. Eu imaginava que ele queria se afastar, mas eu imaginava que fosse demorar um pouco mais. Ora, na hora que ele se afastou, eu agora vou pensar quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero uma mesma. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É isso, o Lula deixou em aberto, voltou a falar, pode ser homem, pode ser mulher, deixou em aberto essa questão, que é uma cobrança que está sendo feita, uma cobrança justíssima, né? De 11 ministros, só uma mulher na Suprema Corte brasileira. Há pouco tempo atrás eram 2, agora uma apenas, né? Então talvez o Lula nomeie uma mulher, mas o nome favorito mesmo é o Jorge Messias, que atualmente está na Advocacia Geral da União. E esse é o nome que continua favorito, mas o Lula fez questão de aqui nessa entrevista deixar em aberto isso. Quis dizer, não precisa ser um amigo meu, alguém gabaritado para o cargo. E com isso ele quer dizer até que se nomear o Messias não é por ser próximo a ele, mas por ser um personagem gabaritado, jurista, etc, etc. Né? Bom, antes de participar desse evento em Roma, Lula visitou o Papa Leão XIV, lá no Vaticano. A Laura Couto tem mais detalhes sobre esse encontro, né, Laura? Rodrigo, hoje a agenda do Lula estava bem cheia. Já com o Papa, o presidente da República falou da saída do Brasil do mapa da fome da ONU. E para quem não se lembra, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome em 2021 com o Bolsonaro no poder e agora saiu com o Lula. O presidente Lula também parabenizou o pontífice e aproveitou a ocasião para convidar o Papa para a COP30, que vai ser realizada agora em Belém. Mas, infelizmente, o Papa Leão XIV não vai conseguir participar por conta do jubileu, que é um período especial da celebração da Igreja Católica. Já do outro lado, o Trump mantém esse boicote contra a COP30, Rodrigo. Mesmo tendo sido convidado pelo próprio Lula, os Estados Unidos não enviaram representantes para as reuniões preliminares da COP30. É isso, é uma pauta da extrema-direita, né, Laura? Eles mantêm esse discurso negacionista do clima, então não faria muito sentido o Trump dar prioridade para uma conferência que trata de um assunto que a direita sempre disse que não há problema com o clima no mundo, está tudo normal, né? Então o Lula faz o convite para o Papa, que não vem, né, para Belém do Pará, e o Trump mantém aí esse boicote, não enviou representantes, então os Estados Unidos dão todos os sinais de que estarão de fora desse evento, que seria importante para o mundo se preparar e proteger melhor o ambiente, né, dando sequência a uma série de conferências que já aconteceram ao longo dos últimos anos. Vamos falar aqui da política nacional, e até é a manchete principal aqui do nosso programa hoje, né? O governo Lula não vai deixar passar barato aquela farra do Centrão que impôs uma derrota ao governo na medida provisória do IOF. Lembram? Foi semana passada. A medida provisória previa alternativas de arrecadação de impostos para compensar a perda de receita em 2026, mas foi retirada de pauta pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Foi uma manobra, uma decisão, na verdade, do Centrão. O Palácio do Planalto já partiu para o contra-ataque e começou a exonerar aliados dos deputados que votaram contra a medida provisória, principalmente deputados que têm cargos, que indicaram representantes na Caixa Econômica Federal, que é um lugar onde todo mundo quer botar um pezinho, porque mexe com muito dinheiro, financiamento, projetos importantes e tal. O movimento de retaliação está sendo comandado pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com aval direto do presidente Lula, que, como você sabe, está em Roma, mas deixou essa missão para Gleisi Hoffmann enquanto ele faz o giro, mais um, né? Giro internacional. A Laura
tem mais informações sobre isso. Rodrigo, segundo auxiliares do Planalto, o presidente Lula deixou a ministra Gleisi Hoffmann encarregada de reorganizar a base governista e rever cargos indicados pelos partidos, segundo Lula, que ele considera infiéis. Até agora, 4 superintendentes do Ministério da Agricultura foram exonerados e um superintendente do Ministério dos Transportes também foi demitido. Essas 2 pastas são ligadas ao MDB e o PSD do Kassab. E de acordo com os parlamentares, as exonerações também atingiram estatais como os Correios e principalmente a Caixa Econômica Federal, com demissões em cargos como assessoria e administração regional. Até agora, 7 funcionários de alto escalão da Caixa, ligados ao Progressistas, ao Partido Liberal, o MDB e o PSD, perderam cargos. E hoje, o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, do PT do Ceará, confirmou aqui ao ICL Notícias que os partidos que votaram contra a MP do IOF vão perder cargos que controlaram a administração e que controlam a administração federal. O deputado contou o seguinte para o ICL, Rodrigo, abre aspas, eu estava na reunião com a Gleisi Hoffmann e o Lula, e o presidente disse, Gleisi, você agilize e mexa no vespeiro da Caixa Econômica para começar. A ministra me disse com todas as letras, não vou discutir e vou fazer. Eu já tenho notícias que mandou tirar do ar. Já mandou tirar do ar, não, mandou tirar os cargos, né, Laura? Mandou tirar os cargos dessa turma. Tem gente do Ciro Nogueira, imagine só, gente, o Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, é o principal operador dessa estratégia da direita de tentar castigar o Lula, tentar tirar poder, tirar orçamento, enfraquecer o governo. E ele tem gente trabalhando dentro da Caixa Econômica Federal. Não faz sentido, não dá, né? Ou você está com o governo ou você está com a estratégia de derrotar o governo em 2026. Então agora o Lula deu ordem para a ação e faz muito bem, começou a disputa eleitoral e o Lula está mais forte e está dando as cartas e tem que fazer isso. Não há outra saída para 2026. Voltando a falar aqui dos bolsonaristas e do acerto de contas que eles têm com a justiça, né? Mais um revés para Jair Bolsonaro. Hoje o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para revogar a prisão domiciliar do ex-presidente. Veja só, ele estava pedindo, revoga, enquanto não vem o julgamento definitivo, deixa o Jair solto por aí. Não. Moraes justificou a manutenção da prisão domiciliar, que por enquanto é uma prisão preventiva, para garantia da ordem pública e também a necessidade de assegurar a integral aplicação da pena. Ou seja, tem risco de fuga. O Jair, se deixar ele solto, ele pula na embaixada aí e escapa do Brasil. Laura. Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes justificou que o Bolsonaro foi condenado à prisão em regime fechado e que existe esse risco de fuga por parte do ex-presidente. Eu separei aqui um trecho para a gente ver. Ele disse o seguinte, abre aspas, o término do julgamento do mérito da presente ação penal, com a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro à pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8 de janeiro de 2023, autorizam a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares, Rodrigo. Esse pedido dos advogados do Bolsonaro envolvia a reconsideração de todas as medidas cautelares impostas contra o ex-presidente no inquérito que investigava a coação do judiciário com o apoio do governo Trump. E os advogados do Bolsonaro também pediram a revogação da proibição de utilizar as redes sociais, que também foi negada. Afinal, eu nunca vi um preso ser liberado de usar o telefone de dentro da prisão, né, Rodrigo? Não faria sentido, não. Fica na prisão domiciliar, mas pode usar o telefone? Aí é esculhambação total. Olha, outro fato importante relacionado ao Bolsonaro de hoje, isso eu falei sobre esse tema na abertura do programa. O Bolsonaro teve mais um susto com a saúde, ou pelo menos disse que teve. As crises de soluço voltaram. Ele não dizia que ele tinha histórico de atleta, que nada o abatia? Agora está apavorado aí com a prisão, né? E está inventando crise para todo lado. Segundo os advogados de Bolsonaro, ele precisa da visita de uma médica endocrinologista para tratar disso. A visita é necessária, dizem os advogados, em razão do agravamento dos episódios persistentes de soluços. A médica solicitada por Bolsonaro é a endocrinologista Mariana Graziotin Pasolini. Olha, tem nome de cineasta, mas é médica. Que não faz parte do grupo que vinha acompanhando o ex-presidente ao longo do ano. Ela diz nas redes sociais trabalhar com foco em emagrecimento e obesidade. Mas é a médica lá que o Bolsonaro está pedindo. É uma tática para ir preparando o terreno para, confirmada a condenação, ele pedir, então me deixa aqui em casa, porque eu não estou bem, estou com muito soluço. É mais ou menos essa estratégia
do Jair Bolsonaro. Bom, falando ainda na família Bolsonaro, eu acabei de citar esse personagem também, o presidente do PP, Progressistas, senador Ciro Nogueira, afirmou numa entrevista à Band que a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco. A expressão é dele, tá? Ciro Nogueira. Causou um prejuízo gigantesco para o projeto político da direita em 2026. De acordo com o Ciro, antes das ações do Bolsonaro, as eleições do ano que vem estavam completamente resolvidas para a direita. Queria ter essa confiança toda do Ciro Nogueira, não sei onde ele viu que estava tudo resolvido, mas estava um pouquinho melhor mesmo para eles, nisso ele tem razão. Mas como é que estavam resolvidas, o Ciro Nogueira, se nem candidato vocês têm até agora? Bolsonaro está inelegível e não tem candidato sucessor para o Bolsonaro? De qualquer maneira, é mais uma estocada do Centrão no Eduardo Bolsonaro, não é isso, Laura? Rodrigo, tem mais informações. Ainda nessa entrevista para a Band, o senador Ciro Nogueira afirmou que até entende o lado do Dudu Bolsonaro, porque também não saberia o que fazer caso o próprio pai dele estivesse sendo injustiçado. O Ciro disse o seguinte, abre aspas, eu não condeno o Eduardo pelas articulações com os Estados Unidos, porque não sei o que faria se o meu pai estivesse sendo injustiçado. Mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político. Rodrigo, mesmo assim, o presidente do PP afirmou que o Eduardo criou uma narrativa falsa sobre as sanções que nem sequer foram aplicadas por conta do julgamento do Bolsonaro, e o Trump já chegou a dizer isso, né, Rodrigo? Mas enfim, por fim, o último destaque. O Ciro afirmou que o governo norte-americano deveria ter usado como justificativo os BRICS, que o Lula surfou na onda da soberania nacional. Ele disse o seguinte, abre aspas, foi um erro. Já manifestei até para interlocutores do governo americano. O Trump deveria ter dito que quem era o responsável real por essa situação, que era o presidente Lula, por ter atacado o dólar e pela questão dos BRICS. O Lula ficou numa alegria muito grande com esse conflito para retomar sua popularidade, Rodrigo. O Ciro Nogueira tem uma autoestima grande, né? Querendo dizer para o Trump como é que ele deveria ter comunicado essa história aí do Bolsonaro, como é que ele deveria ter atacado o Brasil, mas de qualquer maneira mostra como o jogo está desarrumado lá entre o Bolsonaro, o bolsonarismo e a turma do Centrão e do Ciro Nogueira. Pessoal, uma nota rápida aqui sobre a Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou a vencedora do Nobel da Paz de 2025 de bruxa demoníaca. É a Maria Corina Machado. Ela é a principal líder da oposição e não é propriamente uma democrata nem uma defensora da paz, né? Não é. Ela já apoiou o golpe, já assinou decreto golpista, já pediu intervenção militar do Trump. De qualquer maneira, o Maduro usou uma expressão aí que é complicada. No vídeo ele diz que a Corina é a La Sayona. Isso é um personagem folclórico lá da Venezuela, né? Uma mulher que, enfim, uma mulher de cabelo escuro que transforma em um monstro, ela se transforma num monstro e castiga os homens infiéis. Então, é o Maduro tentando usar essa imagem assim, do folclore venezuelano para atacar a sua adversária, que tem razões políticas realmente para ser atacada. Falando ainda em América Latina, pessoal, eu vou aqui para a notícia da Argentina, mais problemas para Milei. A ministra da Segurança Pública agora, Patrícia Bullrich, teria recebido dinheiro do narcotráfico na campanha à presidência em 2023. A informação é do jornal Página 12 e a gente tem aqui na manchete o narco segredo. Naquela disputa de 2023, a Bullrich foi candidata a presidenta. Ela ficou em terceiro lugar. E aí ela apoiou o Milei no segundo turno e teve papel fundamental para derrotar os peronistas e ajudar o Milei a ganhar. E por isso ganhou o cargo de ministra da Justiça, da Segurança Pública. Então, ela é a ministra para combater o crime organizado, mas está sendo acusada de receber dinheiro desse mesmo crime organizado. O governo do Milei parece que está num poço sem fundo de crises e mais crises. Falando nisso, eu queria só deixar aqui mais uma vez o recado, pessoal, foi um sucesso, né? O documentário Vai para a Argentina, Carajo, e ele está liberado para replay. Você consegue assistir, quem não acompanhou ainda, pode acompanhar o replay, está aqui na tela, você digita iclurgente.com.br e pode acompanhar esse documentário em que o Eduardo Moreira passa pela Argentina, entrevista lideranças, entrevista economistas, jornalistas e traça um painel aí do que está acontecendo na Argentina. Vai para a Argentina, Carajo, replay liberado para você, se inscreva no iclurgente.com.br. Valeu, Laura, obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, e daqui a pouco eu tô por lá também. Obrigado, gente.
Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por que Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme. Nosso entrevistado, querido amigo, idealizador do ICL, Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, fez uma travessia e descobriu um Brasil que ele nunca imaginou que conhecesse. Por que vale a pena lutar tanto contra as injustiças e a desigualdade social? Porque a outra alternativa é desistir e aceitar essa tragédia que está acontecendo no mundo impassível. E se você gosta de alguém, se você gosta dos seus filhos, se você olha as crianças do mundo passando pelo que elas estão passando, eu acho que você não consegue dormir tranquilo se você não tentar fazer alguma coisa. Agora imagine como um banqueiro bem-sucedido da Faria Lima deixa tudo isso e se aventura por outros caminhos. É essa travessia de banqueiro a companheiro que a gente vai contar para você. Você não pode perder.